Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta em mais um vídeo, em mais uma videoaula para nós estudarmos mais um pouco, né, meu povo? E aí, estou aqui em mais um vídeo no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil. E para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ó, tá até colocando o nome dele aqui. Já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles venham estudar conosco. Combinado, meu povo? E também não deixe de seguir o nosso Instagram também, @_estudo.fácil, tá bom? Que é por lá que você acompanha tudo que eu posto semanalmente, beleza? E hoje nós temos uma aula de física do setor A, onde nós vamos trabalhar mais um pouquinho sobre eletrostática. Na última aula de física A, nós falamos da introdução de eletrostática. Eu dei o básico, né? A gente falou de carga elementar, falamos de Q igual a N vezes Z e tal. Foi assim, o básico, superficial. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho mais em força, campo, trabalho, energia potencial e DDP. Uau, é bastante coisa, Henrique, é bastante coisa. Mas ó, tá tranquilo, tá bom? Estes assuntos, na verdade, estão nas aulas 32 a 42 das apostilas 7 e 8 do Sistema Ângulo de Ensino. Combinado? Então, hoje a aula vai ser o quê? Vou passar pelas fórmulas aqui no início e depois a gente vai para o exercício direto, tá bom? Então, meu povo, simbora começar a conversa, só que antes, vamos soltar a vinheta do canal. Aê, meu povo, simbora então fazer uma pequena revisão aqui das coisas e a gente já vai aprofundando nos exercícios, tá bom? Vem comigo! Bom, tá aqui, isso aqui é revisão, tá bom? Então o que eu quero frisar aqui, quando eu tenho cargas que possuem mesmo sinal, corpos que têm cargas de mesmo sinal, ou seja, positivo com positivo ou negativo com negativo, estas cargas sofrerão repulsão. Tá bom? Elas não vão se atrair. Diferentemente de quando tiverem o mesmo sinal, sinais opostos, elas vão se atrair. Tá bom? Então, positivo com negativo se atrai, positivo com positivo repele, vai sofrer repulsão. Tá bom? Isso daqui é o básico também, só para a gente relembrar. E outra, fórmula da força elétrica, que é a fundamental para tudo que nós vamos ter hoje. Tá bom? Se eu tenho duas cargas a uma certa distância, elas vão exercer uma força. No caso, que é calculada por K vezes Q dividido por D ao quadrado. Isso nós já tínhamos visto na aula passada. Lembrando que as cargas têm que estar em Coulomb, a distância em metros. E aí cabe lembrar que, se tiver em centímetro, tem que passar para metro, multiplica por 100. Tá bom? Que aí vale também olhar aquela dica lá no Instagram que eu postei de transformação de unidade. Beleza? Lembrando que o K também o exercício te passa, mas ele é 9 vezes 10 a nona vezes Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb ao quadrado. Tá bom? Então, é isso. E aqui o que nós temos? Ó, se eu pegar um ponto aqui qualquer, né, como referência de força e distância, se eu dobro a distância, a força diminui 4 vezes. Né? Ela é 4 vezes menor do que a original. Ó, até fiz o negócio errado aqui, peraí. Fiz a seta errada. Por que é 4 vezes menor e não apenas 2 vezes menor? Porque como a distância é ao quadrado, se eu dobro a distância, 2 ao quadrado, 4, a força tem que cair 4 vezes. Então tem que ficar 4 vezes menor do que era. Né? E aí, é a mesma coisa. Se eu diminuo a distância pela metade, a força quadruplica. E aí, é isso. Tá bom? É só para a gente perceber que força e distância são inversamente proporcionais, mas tem que tomar cuidado com o quadrado da distância. Então, se eu penso em que eu dobrei a distância, a força tem que cair 2 ao quadrado, tá bom? Que é 4. Beleza? Tranquilo, né? Agora é a parte mais importante, abre os olhos, abre os ouvidos para a gente olhar as fórmulas da aula. Simbora. Tá aqui. Força é a base, é o principal. Força é KQQ sobre D quadrado. Acabou, acabou. Fórmula é isso. Então a base, tudo sai pela força, tá bom? Campo elétrico, que é a próxima fórmula que a gente tem que ver. Campo elétrico a gente calcula como K vezes Q sobre D quadrado, porque no campo é o campo gerado apenas por uma carga, ou seja, você não tem
duas cargas, você só tem uma, então você tira uma carga. Então de força para campo você tira uma carga, você divide por uma carga. E aí com isso, para você chegar na força de novo, você tem que multiplicar. Por isso que esta relação aqui é super importante. Força é campo vezes carga, 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 e assim vai. Tá bom? É mais para a gente pensar. Ah, Henrique, então eu tenho que decorar a fórmula de campo? Não. Pela fórmula de força é igual a campo vezes carga, você já chega na fórmula do campo. E aí acabou. Olha que simples, fácil, né, meu povo? Tranquilidade. Então, o que eu recomendo você? Não decore todas as fórmulas, decore essas relações que estão em azul, que são as mais importantes. Tá bom? Bom, chegamos no trabalho. O trabalho que eu tenho que lembrar, ele não depende da trajetória realizada pelo corpo. Ele depende sim da posição inicial e da posição final. Tá bom? Então, por exemplo, se eu estou na minha casa, quero ir para a escola, eu posso simplesmente andar reto, ou eu posso simplesmente ir até Guarulhos, dar a volta no quarteirão ainda e chegar na minha escola. Meu, lógico, né, que eu sou louco de ir até Guarulhos e voltar para cá, para onde eu moro, para a escola e tudo mais. Porém, o que me importa? A posição inicial e final. Eu estou aqui, eu tenho que chegar na minha escola. Pronto, o que importa é isso. Tá bom? Não importa o caminho que eu fiz, trajetória e tudo mais. Tá? Bom, vamos lá. Trabalho, quando nós estávamos estudando força, lei de Newton e tudo mais, trabalho é força vezes distância. Isso eu lembro. Ah, Henrique, é verdade. Você falou isso em algumas aulas. É verdade, falei. Eu tenho que lembrar também que trabalho é variação de energia. Ah, Henrique, beleza. Bom, se eu sei que trabalho é força vezes distância, eu sei a força, que é KQQ sobre D quadrado. Ah, é verdade, eu sei disso. Logo, força é vezes distância. Então eu vou tirar o quadrado da distância. Vai ficar KQQ sobre D. Acabou. Acabou. É isso, meu. Fechou. Fechou. Se eu sei que trabalho é força vezes distância, é só alegria. E aí, quando a gente chega no potencial, eu tenho que pensar assim, potencial meu não tem nada. Nada de carga, assim, só tem uma carga, só tem uma distância. Acabou. O potencial é KQ sobre D. KQ sobre D. É fácil pensar isso. Tá bom? E aí eu posso também chegar aqui. A energia ou trabalho é igual a V vezes Q. V potencial vezes carga. Porque ó, o trabalho, no caso a energia, enfim, que seja, é KQQ sobre D. KQ sobre D. E isso daqui é o potencial vezes carga. Então a energia pode ser potencial vezes carga. Olha que louco, né? E aí, na diferença de potencial, eu posso escrever como? Diferença de potencial é igual ao trabalho sobre carga, ou trabalho é DDP vezes carga, né? E assim vai. Ah, Henrique, mas se eu chegar, eu vou chegar na mesma fórmula que aqui, tal, né? Meu, é verdade, mas você tem que pensar que a diferença de potencial envolve duas cargas. Né? Assim, ó, envolve VA menos VB, porque a diferença do potencial é entre duas cargas, né? Você quer meio, entre aspas, não é bem isso, mas o potencial resultante. Tá? Não é o potencial resultante, mas é como se você quisesse a distância, vai, digamos assim. Tá bom? E aí, logicamente, que o potencial, que é o U, vai ser VA menos VB, o potencial de uma carga menos o potencial de outra. Tá bom? Então, é isso. Beleza, meu povo? Então, ó, se liga na dica, porque essa dica é importante. Esta dica do dia eu postei no dia 3 de novembro lá no Instagram, então já corre lá para conferir. E aí eu trouxe aqui para mostrar que aqui eu faço um resumo de tudo. Se eu tenho a fórmula da força elétrica, eu quero chegar no trabalho, eu multiplico pela distância. Se eu estou no trabalho, eu quero chegar no potencial, eu divido pela carga. Se eu estou no potencial, eu quero chegar no vetor, eu divido pela distância. E assim vai. Olha que louco. Olha que louco. Então isso aqui você consegue estabelecer qualquer relação ali. E aí, meu, fechou. Aqui é só a alegria no coração. Tá bom? E aí, fechou. Então por isso tem que dominar isso e aí é só alegria. Tá bom? Então, simbora continuar aqui. Antes de ir para exercícios com essa telinha aqui de campo elétrico, que assim, é só para falar de coisinhas básicas. Se eu tenho uma carga positiva, o campo que ela faz é sempre apontado para fora. Sempre apontado para fora. E já na carga negativa é apontado para dentro. É apontado para dentro. Então a carga negativa, o campo é para dentro. E no campo elétrico uniforme, nós temos uma placa positiva sempre à esquerda e uma placa negativa à direita. E aí sempre o vetor do campo elétrico vai apontar para o menor valor. Sempre vai apontar para o menor valor. Sempre vai apontar para o menor valor. Henrique, você está repetindo, você tem problema? Não. É para você captar a ideia. Para você ficar com isso na cabeça para não errar na hora da prova. Tá bom? E outra coisa que você tem que lembrar é que a intensidade, a direção e o sentido são constantes no campo elétrico uniforme. Tá bom?
E aí, fechou. Tá bom? Meu povo, bora seguir para o exercício então? Simbora. Resuminho, é tudo isso. Tá bom? Ah, sim, que é bastante coisa, tal, né, meu? É bastante coisa, mas é tranquilo, tá bom? Você consegue, beleza? Então, simbora. Vamos lá. Ó, FAMEMA 2021 diz assim: em determinado meio, uma carga elétrica que é colocada à distância de tanto de outra carga Q, ambas pontuais. A essa distância, a carga Q é submetida a uma força repulsiva de intensidade de 20 newtons. Ou seja, com essa distância, a força é essa. Se a carga Q for reposicionada a essa distância, a força repulsiva entre as cargas será a intensidade D. Ele quer a força. Meu, vamos lá. Estabelecendo relações. Vamos lá. Força é KQQ sobre D quadrado. Força é igual a K vezes Q sobre D quadrado. Ótimo. A força 1 vai ser o quê? Eu vou fazer assim. Como eu sei que K não muda, Q não muda e Q não muda, as cargas não mudam, nem o Q, o K na verdade, eu vou substituir isso por C, porque vai ser uma constante. Então eu vou falar que C é igual a D quadrado. E aí eu vou falar também depois que V2 é igual a C sobre D. D2, ô filho de Deus. Bom, enfim, vou escrever aqui, ó, F2 é igual a C sobre D2 ao quadrado. Beleza? Vamos reescrever tudo isso, substituir os valores? Simbora. F1 é quanto? 20 é igual a C sobre 1,2 vezes 10 a menos 2. E aí vou descobrir então que C vai ser igual a 28,8 vezes 10 a menos 4, porque eu resolvi isso aqui embaixo, passei multiplicando e fechou, aqui é o quadrado. E aí com isso eu venho para cá e faço assim, ó, F é igual a 28,8 vezes 10 a menos 4 sobre a distância é 0,4 vezes 10 a menos 2, tudo ao quadrado. Resolvendo isso, eu vou chegar que a força tem o valor de 180 newtons. Portanto, a resposta final da questão é a força 2 é de 180 newtons. Beleza? Fechou, né? Fechou, Henrique? É só isso o exercício? Meu, é só isso. Olha que tranquilo. De boas, né? De boas, tranquilidade, suavidade. Então, bora seguir para o 2. O 2 já é um pouquinho mais chatinho, mas é importante. Simbora. É da SPSEX vestibular de 2020. Tá bom? Esses aqui você tem que prestar bem atenção porque ele é importante. Ele nos diz assim, ó. Atenção, vamos lá. Um campo elétrico é gerado por uma partícula de carga pontiforme Q é igual a 5 vezes 10 a menos 6 coulombs no vácuo. O trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga de prova Q do ponto X para o ponto Y, que estão a 0,2 metros e 1,5 metros a carga Q, respectivamente, conforme o desenho abaixo, ou seja, ele quer o trabalho. Ele me pede o trabalho. E aí eu tenho que lembrar da fórmula, que eu sei que trabalho é o que? É DDP vezes carga. E que a DDP, neste caso, posso calcular como? O potencial de X menos o potencial de Y vezes Q, porque eu estou calculando o trabalho em relação a Q. Tá bom? E aí, beleza. Bom, vamos lá substituir os valores? Simbora, vou até fazer de branco aqui para ficar melhor. Trabalho é igual DDP, desculpa, o V, ele é K, Q sobre D. Lembra que o potencial não tem carga e não tem um quadrado, então o potencial é apenas KQ sobre D e fechou. E aí eu vou escrever isso para X e para Y. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o Q aqui. Como eu sei que o K e o Q estão ambos, tanto no Vx quanto no Vy, eu vou colocar em evidência. Então vai ficar o quê? K aqui fora vezes Q. Vezes o que vai sobrar? 1 sobre a distância. 1 sobre a distância. E aí fechou. Tá em metro? Tá, fechou. Então é 1 sobre 0,2, porque a distância de x a Q, menos 1 sobre 1,5. E aí você substitui os valores e dá tudo certo. Então o trabalho vai ser igual. Carga Q minúscula, 2 vezes 10 a menos 6, vezes 9 vezes 10 a nona, que é o K, e vezes 5 vezes 10 a menos 6, vezes tudo isso daqui ali, tá bom?
Preste atenção, vamos resolver só essa multiplicação aqui já para ficar tranquilo. Então ali vai ficar como? Ó, 2 vezes 5, 10. 10 vezes 9, 90. 90 vezes. Como nós temos potências de mesma base que estão sendo multiplicadas, eu vou somar os expoentes. E aí vai ficar então, ali é 10 a menos 8. É 10 a menos 5 vezes 10 a menos 6. E ali é 2 vezes 10 a menos 8, né? Então, tá bom. Menos 8. Isso aqui vai ficar 90 vezes 10 a menos 5. E aí essa parte que eu vou fazer MMC. Ou eu posso pensar assim, vou fazer MMC. Fazendo MMC, o que eu vou ter que pensar? Vai ser entre 15 e 2, eu vou pensar em 30. Então, resolvendo vai ficar 15 menos 2, 13. 13 sobre 30. Não, 13 sobre 3, né? Então ficaria vezes 13 sobre 3. E aí, resolvendo isso, eu consigo simplificar aqui, 1 aqui, 30 aqui. 30 vezes 13, isso daqui vai dar aproximadamente, né, se eu chegar em tudo lá, tal. Eu acho que eu estou fazendo tudo certo ali, né, meu povo? Não sei, deixa eu até conferir aqui, ó. 30 vezes 13 vai dar 390 vezes 10 a menos 5. Se você quiser escrever em notação, 3,9. Ó, eu andei 2 casas para cá, eu vou somar 2 casas aqui, vezes 10 a menos 3. E aí fechou. Tá bom? Então, é isso. É isso, fechou. Fechou. Tá bom? Basicamente isso, esse exercício. Henrique, é um pouquinho mais trabalhoso? Isso é verdade. Tá bom? E como é trabalho, está em Joule, porque trabalho é variação de energia. Tá bom? Então, colocando a resposta final bonitinha aqui, resposta final, 3,9 vezes 10 a menos 3 joules é igual ao valor do trabalho. Tá bom? Fechou, né? Então, beleza. Simbora continuar aqui, então, para o exercício de número 3. Tá? Qualquer coisa, vocês param aí a aula, me pergunta lá no Instagram e a gente vai conversando. Tá bom? Então, vamos lá. 3 Federal de Juiz de Fora nos diz o seguinte, ó, 2 esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se... de cara eu já consigo perceber o quê? Se eu lembro que força é K, Q sobre D quadrado, se eu triplico este, é como se eu estivesse fazendo 3 ao quadrado, logicamente a força vai ficar 9 vezes menor. Então a força fica 9 vezes menor. Acabou. É isso, Henrique? É isso, solamente isso para este exercício. Olha que legal, louco, né? Mas gostei, facinho, hein? Facinho. Então, simbora seguir para a FUVEST 2021. A FUVESTona aí. Olha lá, ela nos diz o seguinte. Uma esfera metálica de massa m e carga mais Q descansa sobre um piso horizontal isolante em uma região em que há um campo elétrico uniforme e também horizontal de intensidade E, conforme mostrado na figura. Em um certo instante, com o auxílio de uma barra isolante, a esfera é erguida, ou seja, puxei para cima, tá? Ao longo de uma linha vertical com velocidade constante e contração da gravidade, a uma altura total h, sem nunca abandonar a região de campo elétrico uniforme. Vamos lá. Preste atenção. Eu vou ler a pergunta, antes aí eu começo a conversa. Ao longo do movimento descrito, os trabalhos realizados pela força gravitacional e pela força elétrica sobre a esfera são respectivamente tanto. Vamos lá, preste atenção. A força gravitacional, ela vai atuar no eixo vertical, porque ela tem a ver com a gravidade, ou seja, a gravidade puxa para baixo, certo? Vertical. Porém, como eu puxei para cima, né? Puxei para cima, o natural dele seria o quê? Subir, o trabalho fica negativo, né? Por quê? Vai ficar menos mgh, porque tem a ver com energia potencial, lembra? Então, se eu puxei para cima, logicamente vai contra a gravidade. Então, a gravidade fica negativa. Tá bom? Por isso que o natural, o trabalho da força gravitacional é trabalho igual a menos mgh. Tá bom? Porém, a força elétrica ela só vai atuar no eixo horizontal, porque ela depende de duas cargas. E uma de certa distância entre elas.
Porém, como eu só ergui e tudo mais, sabe, eu só tenho uma carga ali, logicamente a força elétrica é zero. E aí fechou, ela não se movimentou naquele eixo, portanto o trabalho é igual a zero, e aí fechou o exercício. Tá bom? Tranquilo, né? De boas, assim. O exercício em si tinha as alternativas, é que eu só tirei e deixei aqui, tá bom? Mas é de boas fazer, né? Então assim, você está lá na FUVEST, você tem que começar a pensar, meu, eu puxei o objeto, puxei, então vai contra a gravidade, já tem que ser negativo. Eu tenho que lembrar que a força elétrica é entre duas cargas, F igual a KQQ, você tem duas cargas ali. E ela está sempre no eixo horizontal. E aí, meu, só alegria, tá bom? Você sai do exercício contente que só. Então bora para o 5 da Mackenzie 2016, que diz o seguinte, ó. A intensidade do campo elétrico, opa, eu tenho que lembrar que força é igual a campo vezes carga, num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica pontiforme tanto, no vácuo é, beleza, meu, vamos lembrar do seguinte, campo, neste caso vai ser força vezes força sobre carga, então vamos lá, campo é igual a força KQ sobre D quadrado sobre Q, beleza? Mas eu vou fazer assim, quer ver? Eu vou pensar, força é igual a K vezes Q sobre D quadrado. Tá bom. Se eu pensar o seguinte, porque ali ele me passou... Ah, não, ele me passou só uma carga. Ah, então deixa isso, estava confundido. Pensei que essa daqui era o valor de uma carga. Então vamos lá, meu. Força sobre Q, então vai ficar K9 vezes 10 a nona, vezes o valor do Q, que vai ser quanto? 2,7 vezes 10 a menos 6, sobre a distância, que é quanto? 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado, porque eu passei para metro, né? Beleza? E aí eu resolvo isso daqui numa boa na lagoa. Aqui é 2,7, né? 2,7, vi errado. Resolvendo isso, eu chego em 24,3 vezes 10 ao cubo sobre 9 vezes 10 a menos 6, que vai dar como resultado o valor do campo elétrico de 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb, porque a força aqui é em Newton por Coulomb. E aí fechou, tá bom? É isso, né, meu povo? Ó, tranquilidade esse exercício também. Ó, mas quem se deu de graça, te deu de graça mesmo, tá bom? E aí fechou. Então, resposta final é o valor do campo é igual a 2,7 vezes 10 a nona Newton por Coulomb. Tá bom? Fechou. Bora para o 6 então. O 6 já vai dizer assim, ó, presta atenção. Uma partícula com carga tanto se desloca do ponto A ao ponto B, que se localizam numa região que existe um campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho de tanto sobre a partícula. E a diferença de potencial, que posso ser chamado de U ou de VA menos VB, entre os dois pontos considerados, vale em volts tanto. Meu, vamos resolver? Que eu tenho que lembrar, trabalho é igual a carga vezes DDP. Isso. DDP é igual a carga, DDP é igual a trabalho sobre carga. Posso pensar assim também. DDP é VA menos VB, então eu vou escrever assim, ó, VA menos VB é igual ao trabalho sobre a carga. Trabalho ele passou, que é 4 vezes 10 a menos 3, e a carga ele também passou, que é 2 vezes 10 a menos 7. Menos 7, desculpa aqui. E aí isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a quarta. Fechou o exercício. É isso, Henrique, é só isso. Não precisa nem fazer muita conta ali. Então, a DDP neste caso vai ser 2 vezes 10 a quarta volts. Acabou o exercício. Olha que fácil mesmo. Seguindo para o 7, vamos lá. Nos diz assim da Unicamp, ó, uma carga de tanto está na origem de um eixo X. Ah, olha, eu até esqueci de colocar o desenho aqui. Esqueci de colocar o desenho. Peço desculpas, mas eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho eixo X, aí eu vou ter, ó, a diferença potencial entre x1 e x2 é... Na verdade, ali eu nem precisaria pensar num desenho, tá bom? Mas como é que ia ficar? Eu tenho uma carga negativa aqui, ó. Aí eu tenho um potencial 1 aqui, ó, pá, e um potencial 2 aqui. E aí, qual distância aqui? Essa distância aqui é em metro, né? Estou vendo aqui 1 metro. Então, 1 metro e aqui 2 metros.
Beleza, meu, fechou. Presta atenção como é que eu vou fazer. ΔV, a variação de DDP, é de V1 menos V2. Beleza, substitui ali os valores, né, e tudo mais. Vai ficar como? Potencial é KQ sobre D, porque não tem carga e não tem um quadrado. Beleza, então fica K vezes Q, eu já sei que eu vou ter que colocar em evidência. Já, então vai ficar 1 sobre X1 menos 1 sobre X2. E aí resolve bonitinho. Fica como? O K é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga, que é menos 2 vezes 10 a menos 9. E aí vai ficar como? Vezes 1 sobre 1, né? Porque é a distância aqui. E ali vai ficar menos 1 sobre 2. Resolvendo isso, eu vou chegar aqui a variação de DDP, a variação de potencial ali, tudo, vai ficar menos 9 volts. Beleza? Ó, porque essa parte que sai vai ficar menos 18, vai ficar menos 9 mesmo. Menos 18 vezes meio, e aí fechou. Tá bom? Porque aqui vai ficar menos 18 vezes meio, ó, tô até escrevendo aqui, e aí vai dar menos 9. Tá bom? Então a resposta final é menos 9 volts. E aí, acabou o exercício, feliz. Tá bom? Bora para o 8 então, que vai envolver força elétrica de novo. De novo que é bom para a gente treinar. Duas cargas iguais, de 2 vezes 10 a menos 6, se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newtons. Então a força é igual a K, 9 vezes 10 a nona. Ele pede a distância, né? Tá bom, a força que eu já posso até substituir por 0,1. Vai ficar como? Vezes carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, vezes a outra carga, que é 2 vezes 10 a menos 6, sobre a distância ao quadrado. E aí isso aqui vai ficar como? Ó, 36 vezes 10 a menos 3, sobre 0,1, que é 10 a menos 1, vai ficar igual a distância ao quadrado. E aqui vai ficar 36 vezes 10 a menos 2, é igual a distância ao quadrado. Portanto, a distância vai ser de 6 vezes 10 a menos 1, ou 0,6. E aí, acabou o exercício, feliz da vida. Então, a resposta é que a distância é de 0,6 metros. Aqui, ótimo, meu. Fechou o exercício. Feliz da vida que só. Tá bom? Simbora para o 9, meu povo. O 9 ele é um pouquinho mais chato, mas ele também é tranquilo. Tá bom? Ele nos diz o seguinte. Vamos lá. Duas cargas pontiformes de valores mais Q e menos 3Q estão separadas conforme a figura. O ponto A tem potencial nulo. Beleza, a distância entre a carga Q e o ponto A é. Bom, eu tenho que aqui é x, total 104. Então, daqui até aqui, vai ficar 104 menos x. Beleza? Beleza. Bom, o que eu tenho que pensar? Se o ponto A tem potencial nulo, eu sei que o potencial de A vai ter que ser o potencial da carga Q mais o potencial da carga menos 3Q. E aí eu vou substituir os valores. Então, potencial de A é igual a KQ sobre distância de Q mais KQ sobre distância de menos 3Q. Né? Substituir os valores. VA é igual 9. Eu vou até pensar assim, ó, quer ver? O K, neste caso, eu vou fazer assim, ó, K vezes Q sobre a distância, que é x, mais menos 3QK, porque a carga ali é menos 3, tá? E a distância vai ser o quê? 104 menos x. Vou passar este cara para o outro lado, ficando como menos 3KQ sobre 104 menos x é igual a KQ sobre x. E aí eu cancelo o Q, cancelo o K, tudo bonitinho. Ficando menos 3x é igual a 104 menos x. E você vai chegar aqui, x é igual a 26 centímetros. E aí acabou o exercício. Olha que ótimo. Fechou, né? É um exercício um pouquinho mais trabalhoso? É, mas não é difícil. Não é difícil, era só você ter mais essa malícia aí e tal, mas não é nada absurdo, né? Então, meu povo, seguindo para o último exercício do Mackenzie, aqui de São Paulo, em 2009, disse o seguinte: considere os pontos A e B do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme positiva Q no vácuo. Tá bom. Uma outra carga pontiforme de 2 microcoulombs em repouso no ponto A é relevada com velocidade constante ao ponto B, realizando-se o trabalho de 9 joules. O valor da carga Q que cria o campo é.
Bom, o que eu tenho que pensar? Trabalho é carga vezes DDP. Beleza. Trabalho ele passou. 9 é igual a Q. Ele quer saber este valor. Tá bom? Ele quer saber este valor. Vezes VA menos VB. Então vamos fazer tudo de novo aquilo que a gente já está até acostumado. KQ sobre a distância de A menos KQ sobre a distância de B. São cargas diferentes. Tá bom? São cargas diferentes. Preste atenção nisso. Então o que eu tenho? 9 é igual a Q vezes KQ. Substitui ali os valores. 1 sobre 0,02. Tá bom? Porque aqui se eu tenho 1 centímetro, isso daqui vale 2 centímetros, que é 0,02 metros, menos 1 sobre 0,03. Beleza? Beleza. Fica como isso? Vai ficar... vai ter que multiplicar ali por 6, tal, 9 é igual. Ó, vou até substituir já os valores que eu quero descobrir. Tá bom? Que eu quero descobrir. Ah, ele quer esta carga aqui, na verdade, viu? Já falei errado aqui. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 6 vezes 9 vezes 10 a nona. Vezes, aí aquilo lá, esta conta aqui feia, vai ficar no final 50 menos 33,3, né? Fazendo o MMC e tudo mais, vai ficar 16 vezes 16,67. Enfim, como que vai ficar isso, meu? Ah, aqui ainda tem uma carga no meio. Resolvendo tudo isso, que já está uma conta feia, horrorosa, vai ficar 30 vezes 10 a menos 6, ou 30 vezes 10 a menos 6, ou 30 microcoulombs. E aí fechou o exercício. Tá bom? Porque aqui eu iria dar 18 vezes 10 ao cubo. Aí eu teria que passar... Enfim, teria que fazer toda uma confusão aqui. Que aí, assim, você vai chegar no mesmo resultado, tá bom? Que é só mais para pular a etapa para ganhar um pouquinho de tempo. Tá bom? Meu povo, bastante coisa, bastante informação, né? Mas, ó, o que você tem que pensar, que a gente já até encerrou a aula, mas assim, pense, eu não vou decorar as fórmulas, o que eu vou fazer é tentar estabelecer relações. Isso que é o mais importante. Combinado, meu povo? Então, por hoje é só. Agradeço demais a paciência de vocês. Muito obrigado. Nos encontramos na próxima aula. E aí, qualquer dúvida é só mandar no Instagram, @estudo.fácil. Tá bom? Um grande abraço, fiquem bem, bom descanso, bons estudos e até a próxima!